Fala, meus colherãozinhos do 7º ano do Maria José de Miranda Buriti. Hoje vamos falar sobre substantivos, que são a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, entre outros. Temos os tipos, que são os compostos, os concretos, os comuns, os próprios, os simples, os concretos, os abstratos, os primitivos, os derivados e os coletivos. Podem ser flexionados ou divididos em gênero, número e grau. O gênero se refere a masculino e feminino. Singular, número, se refere a singular e a plural. E grau, aumentativo e diminutivo. E eu vou explicar cada tipo de substantivo a vocês, tá certo? Estamos começando a aula de hoje. Um forrozinho como sempre, né? Só pra ficar pegando na sanfona pra gente começar. Ó, pessoal, o substantivo comum são as palavras que designam os seres da mesma espécie, de forma genérica. A exemplo de pessoa, gente, país, certo? O substantivo próprio, que eles já são grafados em letra maiúscula, ou seja, para começar a escrever um substantivo próprio, precisamos iniciar com a letra maiúscula. Meu nome é Gabriel, então tem que começar a palavra Gabriel com G maiúsculo, certo? São palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie, certo? A exemplo do Brasil, como país, tem que escrever com letra maiúscula. São Paulo é o estado da Federação Brasileira, tem que escrever com letra maiúscula. E Maria é um nome próprio, tem que iniciar a escrita com letra maiúscula. Então, já sabemos que no substantivo próprio sempre temos que grafar com letra maiúscula. Temos o substantivo simples, que são os substantivos formados por apenas uma palavra, como casa, carro e camiseta. Temos o substantivo composto, que são formados por mais de uma palavra. Guarda-chuva, beija-flor, bem-te-vi, guarda-roupa, guarda-volumes. São todas palavras que são duas em uma só, por isso que a gente chama de composta, certo? Temos o concreto, que designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. A exemplo de menina, que é pessoa, homem, que é uma pessoa também, cachorro, celular, é uma opção, que é um objeto. Então, são nomes concretos. Temos o abstrato, né? Que são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. A exemplo de beleza, alegria, bondade. Temos também o substantivo primitivo, pessoal. Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras, como casa, folha, chuva. Eles não têm origem de outra palavra, são eles mesmos, são matéria-prima, certo? Temos o substantivo derivado, que já é o contrário do primitivo. São aquelas palavras que derivam de outras. A exemplo, casarão, derivado de casa. Folhagem, derivado de folha. Chuvarada, derivado de quê?
pessoal, são aqueles que se referem a um conjunto de seres. A exemplo, flora, conjunto de flores. Álbum, conjunto de fotografias. Colmeia, conjunto de abelhas. Isso aí, ó, tá ligado ao número, certo? Os gêneros dos substantivos, de acordo com o gênero feminino e masculino das palavras substantivas, elas são classificadas em substantivos biformes, substantivos e substantivos uniformes. Os substantivos biformes, eles apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga. Já os substantivos uniformes, somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino, sendo classificados em epicenos. Prestem atenção. Palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Por exemplo, foca, macho ou fêmea. Não existe foco nem foca. É foca, sendo masculino ou feminino. Tem o sobrecomum, que é a palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. Como, por exemplo, criança. Vale para feminino e masculino. Uma criança. Eu não posso dizer um crianço. Vai ser, tanto no feminino como no masculino, vai ser uma criança ou criança, certo? E o comum de dois gêneros, que termo que se refere aos dois gêneros masculino e feminino, identificado por meio do artigo que acompanha, por exemplo, o artista e a artista. Para definir nesse comum de dois gêneros, vai ter que ter aí um artigo para definir, certo? Quanto ao gênero, os substantivos de origem grega terminados em ema ou ioma são masculinos, por exemplo, teorema e poema. A gente usa o artigo o para teorema e diz o teorema, e a gente usa o artigo o para artista. A gente utiliza o a. O o a gente utiliza para o poema. A gente não diz a poema, só por ele terminar em a. Isso é oriundo da língua latina, né? Aos substantivos chamados de gênero duvidoso ou incerto. Ou seja, aquele exemplo, o personagem e a personagem. Existem alguns substantivos que, variando de gênero, mudam seu significado. Por exemplo, o cabeça, líder. A cabeça, parte do corpo humano. Isso aí já é para vocês entenderem a classificação das palavras e como usar artigos nos substantivos, beleza? Uma coisa na língua portuguesa está ligada à outra. Número dos substantivos. Singular ou plural? Singular é a palavra que designa uma coisa, pessoa ou um grupo, por exemplo, bola, mulher. E no plural, palavras que designam várias coisas, pessoas ou grupos, por exemplo, bolas e mulheres. Temos o grau dos substantivos, que eu já falei, que indica o aumento do tamanho do ser ou
alguma coisa. E divide-se em analítico e sintético. O analítico é o substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. E o sintético é o substantivo com o acréscimo de um sufixo, indicador de aumento. Por exemplo, casarão. Então tem esse sufixo como o rão, como bela tem o belíssima. Troca o a pelo íssima. Aí fica belíssima. O íssima é um sufixo. Temos o diminutivo, que é praticamente a mesma coisa. Indica a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico, que é um substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, por exemplo, casa pequena. E o sintético é um substantivo que indica o acréscimo de um sufixo de diminuição. Por exemplo, casinha. O contrário de casarão. Entendeu? Então, inha, inho, rão, íssima, íssimo, são todos sufixos. A gente vai estudar isso depois. Temos a relação entre adjetivos e substantivos. Os adjetivos correspondem à classe de palavras que indicam qualidades e estados ou substantivos. Por exemplo, casa bonita. Aqui o termo bonita atribui a uma qualidade ao substantivo. Por isso que eu digo, adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham captado o máximo de informações da minha videoaula e resolvam os exercícios, né, que eu vou postar para vocês nos grupos. Tranquilos, fáceis, vocês vão tirar de letra. E vamos encerrar a aula com mais forró, né? Porque estamos no mês junino. Forte abraço. Não se esqueçam da higienização e da saúde, viu, pessoal? Por favor, sejam cuidadosos com vocês e com a família de vocês. E bora ouvir forró! Veja a porta pelo céu, o sol saindo sobre o véu de uma nuvem branca no azul. Forte abraço, sétimo ano! Tô ligadinho com vocês, hein?